Show, pessoal. Indo agora, então, para as últimas etapas do gerenciamento de processos, né? Essas etapas, então, elas englobam dentro do ciclo do PDCA a parte de check, né? E justamente assim, falando sobre check, falando sobre uma última checagem, a gente tem essa etapa de monitoramento e controle, que basicamente é utilizar os mesmos indicadores que a gente criou na etapa de mapeamento de processos, que a gente rodou nessa etapa de mapeamento de processos e fez a análise na etapa de desenho, utilizar esses mesmos indicadores para fazer uma nova rodagem para ver se as otimizações que a gente propôs realmente surtiram o efeito, se elas foram realmente positivas, se elas precisam de alguma correção. Então a lógica vai ser a mesma: rodar os indicadores utilizando as mesmas planilhas, pedindo para os mesmos funcionários preencherem, para que a gente consiga ver a diferença dos resultados entre a primeira rodagem e a segunda rodagem. Nesse caso, então, a segunda rodagem, igual a primeira, ela vai ter um período de 9 dias úteis. E assim, nesse período de 9 dias úteis, igual na primeira rodagem, a equipe do projeto não vai estar parada. Enquanto os indicadores estão rodando, a equipe do projeto ela pode estar fazendo, na verdade nem pode, né? Deve estar fazendo outra atividade. Qual é a atividade que é a mais comum e que eu também indico deles estarem fazendo? É a etapa de viabilidade RH. Então, por isso, a equipe do projeto e o gerente, principalmente, juntamente com o diretor, deve estar cientes de que na medida que for a ser realizada a etapa de viabilidade RH, já comece a ser rodados indicadores também, para que concomitantemente, né, à medida que você acaba a etapa de viabilidade RH, os indicadores já estejam prontos para ser analisados. E aí que está o segundo ponto dessa etapa de monitoramento e controle, que é justamente analisar os indicadores novamente. Então, novamente, fazer um documento descritivo, onde podem ter textos, cruzamento de dados de gráficos, os próprios gráficos, onde a gente vai comparar os resultados da primeira rodagem com a da segunda rodagem, vendo os saldos positivos e os saldos negativos. Fechou? Essa é a etapa de monitoramento e controle. Indo para a parte agora de refinamento, o que o refinamento serve? O refinamento não é uma etapa obrigatória dentro do GP. O que eu quero dizer com isso? Ela vai estar inserida no escopo, ela vai estar sendo programada, porém não necessariamente ela vai ocorrer. Porque depois que a gente fazer essa segunda rodagem, depois que a gente fazer a etapa de monitoramento e controle, não necessariamente a gente vai ter que fazer reestruturação em alguns fluxogramas ou nos POPs, por exemplo. Às vezes, tudo que a gente propôs, tudo que a gente otimizou dentro dos processos, foram realmente coerentes, foram realmente aquilo que a gente queria. Então não vai ser necessário a gente reestruturar os fluxogramas novamente. Mas caso, a partir da análise dos indicadores da segunda rodagem, ou seja, a partir da etapa de monitoramento e controle, a gente analisar que os fluxogramas, que os processos que foram otimizados, às vezes não surtiram o efeito que a gente gostaria, a gente vai reestruturar os fluxogramas TB novamente, reestruturar os POPs novamente, para que a gente consiga, às vezes, mudar alguma otimização, ou alterar alguma otimização, ou até retirar alguma otimização que às vezes não surtiu o efeito. Ou até mesmo adicionar uma otimização que veio depois, que vocês acharam que faz mais sentido, enfim, essa é a ideia do refinamento. Nesse tópico aqui, de terceira rodagem de indicadores, o que é? A terceira rodagem de indicadores, ela não existe no GP. Mas por que a gente pôs isso nesse tópico? Porque é uma coisa que a gente indica para os clientes fazerem ao longo do tempo. Então, é uma coisa que, após a finalização do projeto, é uma coisa que a gente tem que recomendar para o cliente fazer, porque é necessário constantemente ter essa avaliação dos processos, avaliação das otimizações e essas correções de mudanças em cada processo mesmo. Então, por exemplo, após a finalização do projeto, a gente pode otimizar novamente alguns processos, ver alguns resultados que às vezes foram positivos ou negativos e tirar como base para realmente executar alguma mudança, né? Então, essa terceira rodada de indicadores, ela não faz parte do GP, ou seja, ela não está contida dentro do escopo, mas é uma coisa que a gente indica e que nessa parte de refinamento é uma coisa que deve ser observada e que deve ser enaltecida para o cliente depois que o projeto for finalizado. Beleza, galera? E agora que a gente tem a parte do documento final. O documento final, igual ao planejamento, ele tem assim uma base assim bem parecida com os documentos, perdão, com os produtos, os outros produtos da IBMEX, né, como um plano de negócios, um produto financeiro. A gente faz a síntese ali dentro desse documento final das entregas do projeto. A gente faz um plano de ação também, que indica quais serão os próximos passos do cliente após a realização desse projeto. Então, às vezes, utilizando ali metas e objetivos, enfim, tentando realmente projetar um curto, médio e longo prazo daquele cliente depois do projeto. E a gente também tem, além do documento final, o documento de lições aprendidas, que é um documento que não vai ser entregue para o cliente, mas sim vai ser um documento que vai ficar estampado na raiz,
para que seja usado de base para que outros projetos futuros de GP ou de MP possam ver possíveis acontecimentos que aconteceram desse projeto e utilizar como base para, às vezes, corrigir algum problema que está acontecendo, encontrar alguma solução apropriada para algum problema que está acontecendo naquele projeto, enfim. É um documento realmente de auxílio, quando necessário, para futuros projetos de GP, quando esse projeto esteja acabado, beleza? Então, além disso, né, além de ter contido no documento final a síntese da entrega dos projetos, o plano de ação e também ter um documento de lições aprendidas que vai para a raiz, a gente pode também conter alguns extras. E o que são esses extras, né? É uma coisa que eu acho que não serve só para o GP, serve para todos os produtos, que no documento final é sempre importante a gente dar aquele gostinho a mais da IBMEX para o cliente. Então, se o cliente contratou um produto de processo, dá um pouquinho do gostinho mercadológico para ele. Então, às vezes, fazer parte de uma etapa de um PN, parte de uma etapa de um plano de marketing, às vezes, explicar como é que funciona um produto financeiro, enfim. Isso pode ser alternado para qualquer produto. Então, se você fizer um produto de PN, um PN, por exemplo, você pode utilizar de alguma metodologia de processo no documento final para dar um gostinho dessa parte de organizacional também. Então, assim, essa parte de extra é justamente uma coisa que eu recomendo demais para vocês fazerem como gerentes aí no GP ou em qualquer outro produto, porque dá esse gostinho a mais para o cliente. E quais são exemplos de extras que a gente pode englobar dentro de um GP? Pode ser, às vezes, manuais SWOT, pode ser, às vezes, explicando alguma metodologia ágil legal, como Kanban, o próprio Trello, pode, às vezes, tentar mostrar, fazer uma análise breve do marketing daquela empresa, tentar fazer um posicionamento daquela empresa no mercado, às vezes, analisar os concorrentes daquela empresa, enfim, pode ser qualquer coisa que a gente já sabe, que a gente oferece dentro da IBMEX e que pode ser interessante para o cliente. Outra coisa que pode ser entrada como extra é justamente tentar propor alguma coisa que vocês viram que não está englobada no produto de processo, mas que talvez é inerente ao modelo de negócio daquela empresa. Estou dando um exemplo até prático, exemplo do meu projeto. Na época, no Spider, a gente sabia que o cliente ele gostaria de fazer com que as lojas dele, o produto dele, virasse uma franquia, então ele queria franquear o negócio dele, e a gente sabia que nenhuma das etapas do GP englobava essa parte de franquear. Então a gente fez um documento descritivo, um documento mais mercadológico, explicando para ele como ele deveria abrir uma franquia. Então, boas práticas, aspectos legais, englobando até questão contratual, questão de precificação, enfim, um documento que foi bastante legal e que talvez foi o que mais agregou para o cliente na época, porque estava totalmente relacionado ao principal objetivo dele, o principal sonho dele, que era abrir uma franquia. Então, depois da gente mapear, otimizar e padronizar os processos todos da empresa, a gente às vezes deu um plano de ação de como ele pode franquear a partir desse produto de processo finalizado. Então, eu acho que é uma parte bem legal assim, também que vocês podem tentar pesquisar e utilizar como base para tentar fazer um documento extra, para tentar fazer um extra no documento final que possa agregar para o cliente, que possa deixar ele feliz e que também possa realmente aumentar ainda mais o gosto dele para a IBMEX e que possivelmente ele possa até virar um cliente futuro, né? Então, cliente futuro não, que ele possa refazer um projeto com a gente, fazer um outro produto com a gente, continuar sendo nosso cliente. Então, acho que é isso, pessoal, assim, dessa parte do documento final. E aí, só para terminar, para a gente finalizar essa parte do GP, aqui tem uns materiais de estudo, assim, para quem se interessar mais. Eu acho que, principalmente, quando vocês entrarem no projeto de fato, ou seja, quando vocês entrarem no gerenciamento de processo, é legal vocês darem uma passada de olho nesses livros. Eu mesmo tenho o PDF de BPM, desse volume 1. Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu posso mandar. Eu até tenho uma escala de páginas que fala exatamente do que se trata, porque esse livro tem mais ou menos umas 300 páginas e cada capítulo fala um pouquinho sobre o que a gente vê nesse produto. Então tem lá uma parte de cadeia de valor, tem parte lá de priorização de processos, explica lá o que é um processo. Então, assim, é um PDF ali, um livro bem completo que pode ajudar vocês na execução do projeto ou mesmo, assim, para aumentar o conhecimento de vocês nessa área organizacional, nessa área de entender como é que uma empresa funciona ali nas entranhas da empresa mesmo, sabe? Então, é uma parte bem legal, é um livro bem legal que eu recomendo, assim, que quem tiver interesse possa ler. Eu acho que eu vou até mandar para a Ana para ela ter esse acesso a esse livro também. Então, se precisarem, podem falar com ela, que ela vai estar disponibilizando para vocês, fechou? Pessoal, é isso. É dessa parte do produto
Foi isso. Tentei buscar e passar um pouquinho para vocês sobre todas as etapas do GP, dando dicas do que eu vi como gerente, consultor e diretor, coisas que eu vi em outros projetos também, que eu acho que vai ser importante para vocês terem essa base, esse conhecimento todo, para realmente conseguir tanto ir bem no CGP ali, quanto executar um GP, um gerenciamento de processo ou um mapeamento de processo da melhor forma possível. Peço desculpas aí caso tenha dado umas travadas e tal, mas é isso, videoaula não é uma coisa que eu faço com muita rotina, mas eu acho que ficou bom. Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar, esse é meu número, mas eu acho que a maioria de vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou totalmente acessível aí, então se precisarem de ajuda tanto no CGP quanto nessa parte de processo de algum produto, podem saber que eu estou totalmente disponível. Eu amo a Max e vou estar sempre aí para vocês, beleza? É isso, galera. Aí, próximo vídeo agora era essa parte mais ligada ao BPM, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre fluxogramas, etc., regras, boas práticas, e aí vocês vejam isso no próximo vídeo. Beleza? Valeu, galera.